Olá, começa agora o SSP-TV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E hoje a doutora Nirvana, a cardiologista do sindicato, fala sobre arritmias cardíacas e morte súbita. Está no ar o SSP-TV. Hoje eu estou aqui no Sindicato do Servidor Público Municipal para falar com a doutora Nirvana, que é a nossa cardiologista, e vem para falar mais uma vez com a gente sobre um assunto tão importante, dessa vez arritmia cardíaca. Bom dia a todos. A arritmia cardíaca é uma coisa muito comum, muito frequente, que é a famosa palpitação ou taquicardia no coração, ou coração acelerado, que é a sensação, a percepção do coração bater. O normal é você não perceber o coração bater. Se você percebe, é porque tem alguma coisa errada. Quando a gente fala em taquicardia, que é o mais comum, a gente tem que ficar preocupado? Depende da situação. Se você corre, você tem taquicardia. Essa taquicardia é uma taquicardia normal, é a taquicardia do exercício. Né? Se você toma um susto, você também tem taquicardia, que isso é normal. É a taquicardia do susto, é a adrenalina que se foi jogada no sangue por causa do susto, aí deu aceleração do coração. Agora, se você teve uma taquicardia numa situação normal, tranquila, de repouso, sem nada, aí você deve se preocupar, porque pode ser alguma patologia, mas sem neurose, porque a neurose também dá taquicardia. Então tem que procurar sim ajuda, mas com calma. Aliás, a neurose prejudica em tudo, né, doutora? Prejudica em tudo. Inclusive o coração. Causa um monte de doenças. Quais os sintomas da arritmia? O que a gente pode passar para as pessoas? Na maioria das vezes a pessoa percebe o batimento cardíaco, tá? Isso pode ser através de aceleração, ela sente o coração acelerado. Essa aceleração pode dar falta de ar, pode dar tontura, pode dar sensação de desmaio. Essas taquicardias geralmente são mais graves, mesmo não sendo perigosíssimas, mas normalmente elas são mais graves, tá? A arritmia contrária, que é a bradicardia, o coração bater muito lento, pode dar também fadiga, cansaço fácil, falta de ar, tontura, mas às vezes a pessoa tem sem sentir nada, tá? Ela pode ser assintomática também. Mas é sempre preocupante ou não? Ah, sim. Percebeu a diferença, você tem que checar. Que aí é o médico que vai dizer se aquilo ali é normal ou é em função de um remédio, porque pode ser causado por um remédio, ou se é em função de outra doença e não uma doença do coração. É o médico que vai te dar essa orientação. É melhor procurar, sim, o médico. E como que o médico vai detectar uma arritmia cardíaca? No exame clínico a gente já percebe. De colocar o esteto na pessoa, a gente já percebe a arritmia. Com o eletro a gente dá o diagnóstico um pouco mais preciso e aí tem mais exames ainda mais precisos. Uma pessoa que tem arritmia cardíaca, o que ela deve fazer? Qual é o tratamento? Depende da arritmia. Por exemplo, se a causa da arritmia é um problema de tireoide, aí o tratamento não é do coração, é tratar a tireoide. Se é uma anemia, então é tratar a anemia. Se o problema é específico do coração, às vezes é um problema de válvula. Então você vai tratar, compensar esse coração, ajudar o coração no problema da válvula. E às vezes o problema é na parte elétrica mesmo do coração. Aí existem os antiarrítmicos, que são remédios para controlar a arritmia. E aí quando a senhora fala parte elétrica do coração, quem está assistindo fica curioso, né? Como que é essa questão de parte elétrica do coração? Olha, para leigo eu gosto de explicar como fios elétricos mesmo. Nós temos no coração fios elétricos. Eles são invisíveis, nós sabemos que existem por causa de marcadores químicos, mas eles são invisíveis, mas funcionam exatamente como fios elétricos. A energia passa ali e no final da passagem daquele fiozinho o coração bate. Tá? Só que isso acontece 60 vezes por minuto, pelo menos, entre 60 e 100 vezes por minuto. Isso é o funcionamento normal do coração. Quando existe algum distúrbio nessa parte elétrica, nós vamos ter uma arritmia. Aí essa arritmia pode ser falhas, que seria o coração bater não como relógio, que o nosso coração bate como um reloginho, então ele falhar, ou pode ser ele acelerar muito ou bater muito lento. O que a arritmia pode causar? Pode causar até a morte súbita.
Morte súbita, então, é o assunto do nosso próximo bloco. Não saia daí. Através de uma parceria firmada com a Dataway, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece agora a seus associados e dependentes cursos de informática. Uma sala com vários micros foi montada e inaugurada recentemente aqui mesmo na sede do sindicato para receber alunos de todas as idades. Os interessados devem procurar a sede do sindicato ou ligar para 3321-2488. Manipulação de fórmulas é com a Manipularte. Cosméticos, homeopatia, florais de bar, produtos naturais e para redução de peso. Linha completa de chás, ração humana e medicamentos de alta qualidade. Traga sua receita, parcelamos em até 3 vezes no cartão. Também aceitamos o cartão Valecom e entregamos gratuitamente. A Manipularte fica na Rua 24, entre as avenidas 19 e 21. Telefone 3322-6015. Atenção, servidor público! No Barretão Auto Center você encontra pneus para carros e motos, alinhamento, balanceamento, revisão na suspensão e freios, troca de óleo e escapamentos, instalação de som, alarmes e travas elétricas. E atenção! Na compra de 4 pneus ou alarme e trava, você paga em 5 vezes no cartão Valecom. Precisou de alinhamento, balanceamento, escapamentos e pneus? Pensou Barretão Auto Center, o lugar certo para você e seu carro. Engenheiro Necker de Carvalho 1873, telefone 3322-7929. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Na Drogaria São Jorge, você encontra a farmácia popular, com medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Para os demais medicamentos do programa, você conta com até 90% de economia. A Drogaria São Jorge faz entregas em toda a cidade e aceita os cartões Visa, Mastercard, Elo, Maestro RedShop e também o Valecom, o cartão do servidor público. E nas compras acima de R$90, parcelamos em 3 vezes. Drogaria São Jorge, Rua 42, 920, esquina da Avenida 27. Fone 3322-8781. Imagine um lugar especializado em delícias fatiadas, vários tipos de queijos, salames, presuntos, tudo fresquinho. Frios e Companhia, vários tipos de vinhos, bebidas, enlatados e quem é especializado, além da qualidade, oferece também o melhor preço. Economize. Frios e Companhia, tudo o que você precisa você encontra em Barretos, na Avenida 7, entre ruas 32 e 34. Fone 3322-0359. Em Guaíra, na Rua 8, esquina da Avenida 19. Frios e Companhia. Você conhece, você confia. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o Plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Estamos de volta e agora a doutora Nirvana sim vai falar sobre morte súbita. O que vem a ser morte súbita? Morte súbita é uma causa de morte. A pessoa morre subitamente. Ela não tem tempo de ter o recurso médico. Tá? Isso pode ser em casa, isso pode ser no próprio hospital. E normalmente a gente não sabe a causa. A causa seria adequadamente vista através de autópsia, tá? E, às vezes, a gente pode deduzir a causa pela história clínica, conforme o que o familiar do paciente conta para nós. Aí existem várias causas. Aneurisma cerebral pode causar morte súbita, infarto pode causar morte súbita, taquiarritmias podem causar morte súbita. Existe a morte súbita do recém-nascido, que não tem uma causa definida. Tá? Então, existem situações em que a gente não vai descobrir a causa. E como a gente falava no bloco anterior, né, de arritmia cardíaca, pode ser uma das causas de morte súbita.
Sim, as taquicardias, principalmente, em que o coração bate muito rápido, às vezes a mais de 200 batimentos por minuto, elas podem causar morte súbita. A pessoa tem uma aceleração cardíaca e é tão intenso que o coração sofre uma parada cardíaca. Isso, às vezes, é facilmente diagnosticado, às vezes, não. É uma descarga de adrenalina muito grande também que prejudica? Nem sempre. Às vezes é um defeito mesmo do coração da pessoa. Um exemplo clássico que a gente tem de morte súbita são a morte dos jogadores, que aconteceu alguns anos atrás em campo. Né? Pelo menos um deles foi constatado que ele tinha uma doença congênita do coração. Essa doença congênita causou arritmia e ele morreu em campo. Né? Ele teve a parada cardíaca em campo. No caso deles, que a gente sabe que eles estão sempre passando por exames médicos e fazendo exercícios físicos e tudo mais, o que aconteceu que não foi detectado esse problema antes? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Isso é um problema. É porque é difícil a gente analisar porque está de fora, né? Mas na época eu lembro que a pergunta das pessoas era essa. Poxa, a gente fala tanto para fazer exercício físico. O exercício físico está dentro da vida de um jogador de futebol. E a gente fala tanto, né, em fazer check-ups, em prevenir, e eles estão sempre fazendo. Mas houve algum erro aí. Não, existem algumas situações bem raras em que realmente você não detecta. Tá? Você pode fazer vários exames, um check-up completo, num lugar de primeira ponta, dá tudo normal e você tem o problema. Isso é possível, é mais raro, mas é possível. Medicina não é matemática. Nós não temos condições de garantir 100% a vida da pessoa, a saúde da pessoa. Existem outras situações em que alguma coisa passou desapercebida. Tá? No caso de um dos jogadores, parece que tinha um defeito específico, anatômico. Então, se isso passou desapercebido, para nós fica difícil julgar o que aconteceu. Se foi o jogador que não quis parar de jogar, se foi o médico que não viu, se foi o clube que não quis perder o jogador, aí fica difícil a gente determinar. Mas quando é um problema anatômico, isso é visto nos ecocardiogramas que normalmente são feitos nos jogadores. Agora é o seguinte, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita, porém complexa. Então a gente tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Eu acho que sim, o que está ao nosso alcance fazer, a gente tem que fazer. Né? Como eu disse, não é matemática, não depende só de nós, dependendo da crença de cada um, se quem determina isso é Deus ou se é outro tipo de coisa, mas o que depende de você controlar, você tem que fazer. E vai ter uma parte que não depende, aí o nome já diz, não depende. Então... Agora, manter uma alimentação saudável, uma alimentação correta vai ajudar muito com relação ao coração. Com certeza, isso já está provado cientificamente. Atividade física frequente, alimentação balanceada, diminuição do estresse, evitar os vícios, que é tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, evitar o uso de medicamentos desnecessários. Tudo isso melhora a qualidade de vida da pessoa, aumenta a expectativa de vida dela. Certo, doutora. Muito obrigada. Sempre um prazer vir conversar com a senhora e poder levar essa informação para você que está assistindo. E em breve eu volto aqui para a gente conversar de novo sobre aí, né, doenças relacionadas ao coração. Tá joia. Muito obrigada a oportunidade. Eu que agradeço. É isso aí. Você continua aí com o SSP TV e confere agora os aniversariantes de hoje. E este é o aniversariante de hoje, 14 de setembro, Antônio Carlos Pedroso. Parabéns, Antônio! E a assessoria jurídica convida todos os servidores que estão afastados por motivo de saúde para comparecerem no sindicato dia 19 de setembro. E o SSP TV de hoje vai ficando por aqui. Saiba mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever todos os nossos programas. Você também pode mandar sugestões para o SSP TV através do nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 estamos de volta. Até lá!